Olá, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. E nos reunimos sempre às quartas-feiras, às 19 horas, para estudarmos juntos. Lembrar a vocês que a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, também tem os seus trabalhos doutrinários acontecendo sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E quarta-feira, juntos aqui por esse formato e de forma presencial na nossa casa, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, porque é grupo de estudo das obras básicas do Espiritismo. Então, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, estamos no capítulo 4º, Pluralidade das Existências, e hoje vamos iniciar um item novo dentro desse capítulo da Pluralidade das Existências. Vamos estudar sobre semelhanças físicas e morais. Afinal de contas, no último item, nós refletimos, vimos quais foram as respostas que os espíritos deram a Kardec sobre o item parentesco e filiação. Então, continuando nessa linha, Kardec vai perguntar agora sobre semelhanças físicas e semelhanças morais. Já que nós temos semelhanças físicas com os nossos familiares, aqueles que nós temos uma relação consanguínea, e as semelhanças morais, como é que funciona isso? É isso que a gente vai descobrir juntos aqui hoje. Vamos lá? Iniciando o nosso estudo, a leitura que eu vou fazer aqui para vocês é da tradução de Sandra Kepler, e vocês acompanham de casa da tradução que vocês tiverem. Então vamos lá com a pergunta número 207 que Kardec faz aos espíritos. Quase sempre os pais transmitem semelhanças físicas aos filhos. Transmitirão igualmente semelhança moral? Então, Kardec diz, quase sempre, na maioria das vezes, os pais transmitem semelhanças. Os filhos saem parecidos fisicamente com os pais. Eles transmitem também, os pais, alguma semelhança moral? Vamos ver o que os espíritos responderam. Não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas a consanguinidade. Então, nossos pais, eles nos ofertam o nosso corpo físico, a herança para que nós tenhamos um corpo físico. Por quê? Porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque nós já vimos no item anterior que
O espírito dos filhos e dos descendentes não é uma parte do espírito do outro, porque o espírito, nós vimos no item anterior, é indivisível. Então, são espíritos diferentes, totalmente diferentes. Entre os descendentes das raças há apenas o laço consanguíneo. Então, nós transmitimos aos nossos filhos semelhanças físicas. Mas a questão moral é uma conquista de cada espírito. Então, alguém vai ter o seu desenvolvimento, as suas conquistas morais, não porque os seus antepassados, os seus pais, os seus avós foram pessoas boas, éticas, que tiveram o seu legado. Não. Vai ser por conquista individual. O que cada espírito vai fazer da sua experiência. Essa foi a pergunta 207. Kardec complementa essa pergunta de acordo com a resposta que os espíritos deram. Então, ele faz a pergunta 207A. De onde vêm as semelhanças morais que existem, às vezes, entre pais e filhos? Porque os espíritos disseram que não herda a questão moral. Mas Kardec observa com essa pergunta que existem semelhanças morais entre pais e filhos, sim. Às vezes isso acontece. Então Kardec vai perguntar, já que não herda, de onde vem então? Se não foi herdado dos seus pais, ou dos seus avós, dos seus antepassados, daqueles que lhe antecederam. E a semelhança quando acontece, de onde vem? Resposta dos espíritos. São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Ou seja, esses espíritos que estão juntos, que estão numa mesma família, que vieram como pais e filhos, são espíritos que têm afinidades, são espíritos que têm já aquilo que já desenvolveram e conquistaram, são semelhantes, cada um na sua conquista, e resolveram, por afinidade de propósitos, de objetivos, resolveram vir juntos numa mesma família, mas não porque um herdou do outro. O que veio depois herdou do que veio antes. Não. É apenas uma questão de afinidade de suas inclinações. Tanto aquelas inclinações que podemos considerar positivas, como aquelas inclinações também que não são boas inclinações. Ou seja, são espíritos que sintonizam numa mesma faixa, que são simpáticos. Não porque herdaram, porque o pai foi bom ou mal, o avô foi bom ou mal. Se o espírito que é filho, que é neto, vem bom, não é porque o avô era bom, o pai era bom. Se é mal no sentido de que faz escolhas equivocadas, não é porque o avô era mal ou fazia escolhas equivocadas, ou o pai. É porque são simpáticos, estão na mesma faixa, sintonizam. Tem uma sintonia aí, porque ambos se encontram no mesmo nível, no mesmo grau. Continuando, Kardec vai dizer: o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Então, quer dizer com isso, com essa resposta que vocês já deram antes, na 207 e na 207A, que o espírito dos pais
não tem nenhuma influência sobre o espírito do filho, ou seja, o pai não exerce nenhuma influência sobre o filho, o avô sobre os netos, sobre os seus filhos também. Os espíritos respondem sim e muito, pois, como dissemos, os espíritos devem concorrer para o mútuo progresso. Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver os de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão considerados culpados. Então, é diferente do que eles estão respondendo anteriormente? Não. Anteriormente, eles disseram que se existe uma... Se transmite de um espírito para outro. E depois, as semelhanças que acontecem. Agora, Kardec não está falando de transmissão. Kardec está falando de influência. Transmitir, passar, não. Mas influenciar, conduzir, educar, ensinar, sim e muito. Não é pouco, não. Além de sim, é e muito. Pois os espíritos concorrem para o progresso mútuo. Então, numa relação, um está sempre concorrendo, contribuindo para o progresso do outro. O que eu faço deve ser para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento e deve servir para o crescimento do outro e vice-versa. Porque através do exemplo do outro, eu aprendo e me transformo e modifico, assim como a minha transformação, o meu desenvolvimento deve influenciar o outro para que ele também vá no mesmo caminho. Então, os espíritos dizem que influência, sim, dos pais sobre os filhos e muito, como uma responsabilidade, como um dever, uma missão que ele coloca aqui, missão dos pais, né? Educar os filhos, promover para que eles tenham condições de ter o melhor aprendizado possível. Essa é a tarefa dos pais. Se falharem, serão culpados. Serão culpados porque o outro não fez? Não. Serão culpados se não ofereceram as melhores condições para que o outro possa aprender. E a palavra não é culpados, mas é responsabilizados por não ter oferecido aquele que veio sobre sua responsabilidade com uma missão importantíssima de conduzir, porque veio antes. Se não der aqueles que estão sobre a sua responsabilidade, enquanto filhos, netos, sobrinhos, irmãos, nós seremos responsabilizados por não ter dado ao outro a melhor oportunidade possível de poder se conduzir e fazer escolhas melhores. Não somos responsáveis pelas escolhas, mas somos responsáveis se não dermos a eles a condição de poder fazer boas escolhas. Essa é a responsabilidade de nós, pais, e de nós que, enquanto espíritos, e concorremos um para o progresso do outro, nós seremos responsáveis se não oferecermos ao outro condições de fazerem boas escolhas. Ok, meus amores? Hoje a gente vai ficar por aqui.
Ficamos com a pergunta número 207 até a pergunta 208. Tivemos a 207 e 207A e a 208, porque é muito importante esse tópico e essas perguntas do Livro dos Espíritos diz respeito ao nosso crescimento e ao crescimento do outro, daquele que convive com a gente, principalmente daqueles que vêm sobre a nossa responsabilidade, que foi uma escolha que fizemos para a gente refletir durante essa semana. E semana que vem, na quarta-feira, sempre às 19 horas, nós estaremos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, prosseguindo com a pergunta número 209. Lembrando que a nossa casa tem os trabalhos doutrinários sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30 e quarta-feira, 19 horas, sempre aqui por esse formato e presencialmente também na nossa casa. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexões. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que possamos levar conosco essas reflexões para que elas nos sirvam nesse nosso aprendizado atual. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.